bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, amigos, companheiros, seguidores. E, enfim, olha, eu sei que não é dia de desconstrução, não é dia de falar de sexo. Seria até legal falar de sexo aqui, né? Hoje é sábado, mas o papo é outro, né? Estou muito feliz, entusiasmada, animada, né? Pelos números de visualizações que eu estou recebendo no meu canal. Isso é de suma importância para mim, né? Mas já tem um ano que eu estou guardando isso dentro de mim. Não que a gente deve nossa vida à sociedade, à mídia, enfim, né? A fama. Não estou aqui para me tornar famosa. Eu estou aqui porque eu sempre tive anseio, desejo de falar em público, mas o mundo real aí nunca deu a oportunidade. Então, tendo aí o mundo virtual, sabendo falar, sabendo fazer com uma qualidade como nós temos hoje, nossa, isso é um mérito, uma honra para mim, né? E chegar no potencial aonde eu cheguei, então não tem preço que pague. Eu andei vendo outras youtubers falando sobre algumas denominações religiosas na qual eu passei por ela. Sobre as testemunhas de Jeová. Bom, vou dar uma pincelada. Eu nasci católica, aos 17 anos eu me converti, eu fiquei na igreja evangélica uns 10 anos, e depois aí eu preferi dar um tempo, quer dizer, um tempo para homens, não para Deus, né? Porque uma coisa é você se dedicar a Deus, outra coisa é você estar lá por conta de um padre, pastor, ancião, enfim, falando, e aí muitos caindo no conto do vigário, como eu já caí por diversos lugares que eu já passei, né? Do gênero religião, sabe? Bom, testemunha de Jeová, bora lá. Bora agora falar um pouco dessa denominação que me trouxe muito problema, me fez sentir aborrecida e ao mesmo tempo decepcionada. Opa, isso, voltando aqui, plim plim. Olha, ao vivo, né? É isso aí, não é video show, mas estamos sempre ao vivo, né? Que bom. Bom, enfim, aí, uma bela tarde, eu estava, finalzinho de tarde, estava no meu quarto, fazendo umas coisas, quando o interfone da minha casa tocou, e aí eu fui atender. Era uma testemunha de Jeová, falando do livrinho, o que realmente a Bíblia ensina. É o primeiro livrinho que você começa a estudar, né, das testemunhas de Jeová. E aí ela falou que tudo isso aqui um dia ia ter fim, e que a gente ia voltar a viver num paraíso, numa terra paradisíaca, e que a velhice não ia existir, a morte ia deixar de existir. Então foi assim, ela foi falando de um jeitinho que eu fui assim acabando, nossa, que legal, né? Pensar que a gente não vai mais se envelhecer, pensar que a gente não vai mais ficar doente, que a morte, como ela é um inimigo número 1 do ser humano, né? Ah, que legal, porque a morte é uma coisa dolorida, estamos sempre assim passando, assim, não por ela, mas passando assim, por saber que ela existe, por saber, estamos cientes que ela existe e que aquilo assim é um momento assim doloroso, as pessoas que passam quando perdem um ente, ou quando a gente sabe das coisas que está acontecendo aí no mundo afora, né?
Tivemos aí há pouco tempo aquele ataque, né? Então, não é uma, duas pessoas, é inúmeras pessoas ali morrendo. Então, a gente toma dor, né? Não somente dos entes, mas assim, de diversas pessoas que estão aí morrendo de qualquer forma, agora de qualquer maneira, né? Seja por um acidente, ataques, terrorismo, enfermidade, enfim. Então, aquilo foi me consolando, tá? Eu não vou enrolar muito, prometo. Aquilo foi me consolando e eu de cara, pá, aceitei o estudo. Até então, estava me fazendo bem, né? Eu dei conta de fazer aí, eu fechei o que a Bíblia ensina. Então, o primeiro volume que se estuda é o que a Bíblia ensina, mantém-se no amor de Deus. E eu estava aí já num bom caminho andado no segundo livro, Mantém no Amor de Deus. E fazendo, assim, já estava assim, crescendo, já estava fazendo assim um bom tempo que eu estava sendo uma estudante da Bíblia. Até então não tinha nenhum tipo de interferência, ninguém vinha me encher meu saco, estava assim tudo de bom, uma vez por semana, pegando amizade, fazendo amizade. Fui convidada várias vezes para ir nos salões da Assembleia. Eu cheguei num congresso em 2014. No mesmo ano eu cheguei lá em Betel, em Cesário Langes, próximo ali, pertinho de Sorocaba, um lugar maravilhoso. É assim, o que eu posso falar das Testemunhas de Jeová? O ensino é muito bom, é um ensino de grande qualidade, tanto é que eu, de cara, comecei o que a Bíblia ensina, mantenha-se no amor de Deus. As reuniões são feitas assim, com ensinos, tem a apostila, né? E cada final de semana é um tema ali. Então tem assim a apostila de sábado, depois tem aqui a sentinela, tá? Lembrei, sentinela, que você estuda para o mês, né? No mês aí de abril tem um tema, no mês de maio terá outro tema e assim por diante. Então é estudado em cima das sentinelas. As reuniões de sábado, domingo, né, o dia que seja aí a reunião. E de quarta-feira é a apostila, que também prepara a pessoa para pregar e para, né, bater de porta em porta, né? É um preparo mesmo para se tornar, de fato, uma testemunha de Jeová, né? E tem as partes que são feitas. Eu cheguei a fazer tudo isso. Eu fiz crescimento ali dentro, assim, da água pro vinho mesmo. Me tornei muito assídua, fazia as minhas horas, eu tinha que bater meta, tinha que ter 30 horas, né? Após que você se batizasse. Eu me batizei depois de 3 anos e meio, eu me tornei testemunha de Jeová, me batizei ano passado, dia 27 de janeiro, esse ano fez 1 ano. Mas não deu 2 meses, eu saí da organização. Saí porque quando eu me batizei, aliás, no dia do meu batismo, eu não estava assim muito bem. Eu cheguei na pessoa, olha, né, assim, né, aconteceu isso, tem algum problema, né, vai ter alguma interferência, qualquer coisa, a gente, né, a próxima assembleia, me batismo, né, eu só não queria causar nenhum tipo de constrangimento, porque eu sei que a organização tem os seus pontos rígidos, tem que ser tudo ali certinho, bonitinho, e eu queria poupar esse momento. Ah, não, imagina, isso não tem nada a ver, é rapidinho, é um mergulho, você já pode, né, ir pro vestuário, né, tomar um banho, ficar melhor, e tranquilo, né, vestir, né, outras trocas de roupa, fica tranquilo que, olha, isso não interfere em nada. Ah, tudo bem, né, eu fiquei confiante e fui, né, isso é a esposa de um ancião, de um determinado ancião, beleza, eu fui na dela, tranquilo. A minha instrutora na época, eu achei que ela fosse ficar muito feliz, deu aquele parabéns razoável, eu havia levado uma tortinha bem gostosa, ofereci, aquele mó pouco caso mesmo, aquilo eu já fiquei impactada, nossa, né?
As pessoas que você pensa que vai te cumprimentar, que vai, assim, festejar, ter aquele momento de alegria, são as que mais fizeram pouco caso mesmo. Então, muito obrigada a você. Enfim. E, não, fiquei na minha, continuei seguindo a vida. Uma época dessa, porque as outras denominações, elas comemoram católico, Semana Santa, evangélico também, pela semana, né, da Páscoa, da ressurreição, enfim, né? E as testemunhas de Jeová fazem a comemoração, a celebração, né? Lá eles comemoram a morte de Cristo, né? Portanto, eles não dão a data certa quando Jesus nasceu. Eles comemoram a morte de Cristo. É o dia da celebração, da comemoração da morte de Cristo, né? E uma época dessa, eu peguei como pioneira regular trabalhando. Fiz minhas 30 horas ali em cima. Passou 30 horas e 5 segundos. 5 segundos eu venho contando porque é o último relatório. Relatório, sabe, assim, independente se você saiu para o trabalho de pregação, fez alguma coisa, tem que entregar, né? Deu aquele dia, você tem que entregar. Não importa quantas horas você fez, quantas publicações você entregou, isso, né? O fato é que você tem que entregar. Mesmo com nenhuma hora feita, mesmo com nenhum publicação publicada, você tem que dar o seu jeito. Eu já era dentro da organização, eu era publicadora, eu me tornei publicadora não batizada antes do batismo, e depois já era publicadora batizada com uma estudante da Bíblia. Eu me batizei e já tinha aí uma estudante. Ela, assim, me amava quando chegava lá, era de segunda-feira, ia eu e mais uma. Tinha meus itinerários, acho que eu tinha 7 itinerários e um itinerário lá perto de Campinas, eu fazia com ele. Ele adorava e ele admirava o meu trabalho, porque mesmo longe eu estava assim, cumprindo com aquilo que era para ser feito. Quer dizer, eu estava fazendo a vontade de Deus, a vontade de Jeová, assim como eles fazem, né? Publicar mesmo, sair publicando, sair falando para toda a terra habitada. Até então, um belo dia, uma irmã não tinha companhia para sair, ela ligou para mim. Posso contar com você? Sim, vamos? Aí, falei, vamos aproveitar então, a gente vai na minha revisita. Então, quando você consegue uma estudante, você começa então a fazer as revisitas. Toda vez que você vai dar estudo bíblico, você vai revisitar a pessoa e fazer as minhas revisitas das pregações semanais. Só sei que quando eu voltei, para minha surpresa, tinha uma mensagem de um ancião que, pela esposa dele, ele foi lá e pegou meu número do WhatsApp e que queria falar comigo. Nem muito bom dia, nem muito boa tarde, né? Eu lembro que nesse dia eu havia caído um tombo muito feio. Durante o dia eu tinha ido ao hospital, eu estava toda roxa, a pancada me deixou toda roxa. Eu tinha uma semana para mim ser operada. Eu lembro que na semana seguinte eu tinha deixado tudo em ordem, eu tinha deixado tudo bonitinho, para na semana seguinte já fazer uma cirurgia que já vai fazer 1 ano. Enfim, aí eu peguei e comecei a ver lá o WhatsApp. Nossa, mas nem muito bom dia, alguma coisa né? E quando começa assim, é porque nessa linha B eles pedem para o membro estar lá, porque alguma coisa, alguma punição, alguma disciplina vai sair de lá. Só que no meu WhatsApp tinha um espião que começou a vasculhar o meu status. E começou, louco, isso é verdade? Sério? O que é isso? Eu havia postado umas coisinhas, nada ofendendo, nada. Os posts que todo mundo posta, eu não sou de ferro, não sou a única que pode deixar de postar. E a pessoa começou a me marcar e começou a me denunciar lá nas testemunhas de Jeová.
Então, a minha crítica aqui, pessoal, é o seguinte. É o que eu falei. É uma pena. O que estraga a religião não é Bíblia, não é ensinamento, não é pregação. É as pessoas. São os próprios padres, pastores, anciões e pessoas. As puxa-sacos. Que eu falo, na igreja católica tem as carolas, nas igrejas evangélicas tem os crentes fanáticos, né? E na Testemunha de Jeová, os puxa-sacos. O que estraga realmente é o que eu falei. Olha, o ensinamento é muito bom. Se assim todas as religiões tivessem um aprimoramento de estudar não somente a Bíblia, mas sim livros que dessem subsídio à Bíblia. Porque eu fazia o estudo usando a matéria, o material, mais a Bíblia do lado. Isso, nossa, é muito bom. A gente cresce espiritualmente, você começa a ter um parâmetro, um assento na vida. Isso nos ajuda a crescer, não só de maneira espiritual, que eu costumo dizer, mas a maneira pessoal e profissional. Até nós tínhamos aí um preparo das partes, e era um livro assim que, nossa, na faculdade você não tem um preparo como esse. É um livro que ensina mesmo como você falar em público. É um livro que vai te ajudar você ouvir. Muita gente quer falar, mas esquece de ouvir, né? É um livro teocrático mesmo. É para quem já tem aí um ensino bem assim, superior ali das testemunhas de Jeová. Quem é batizado, enfim, quem tem visão. É um livro assim, profissional até mesmo que eu falo. É muito bom mesmo. Bom, a minha crítica é o seguinte. As testemunhas de Jeová, elas pregam. Não pode comemorar o Natal, não pode doar o sangue. Ali está o requisito na Bíblia. Mas Jesus Cristo não veio pregar isso. Olha, datas comemorativas, aniversário, enfim, Dia das Mães, Pais, Páscoa, eles têm uns livrinhos lá que eles falam que aquilo lá não é de Deus, é contra a visão de Deus. Só que, se a gente não pode comemorar, participar das datas comemorativas, não podemos participar de Natal, não podemos doar o nosso sangue ou receber doação de sangue, enfim, né? Por que pode então usar celular, os dispositivos eletrônicos? Porque quando eu tinha as testemunhas de Jeová nas minhas redes sociais, eu era vigiada o tempo todo. Mal eu fazia uma postagem, mal uma lá e lá, nossa, quanta festa, tem! E 3 pontinhos de interrogação, quer dizer, que é o tempo todo me marcando o território das minhas postagens, no status, eu não podia dar nem um bom dia, nem uma boa tarde. Então, quer dizer, eu era, na verdade, eu me sentia coagitada ali. Quer dizer, eu tinha que sair perguntando, eu posso postar isso? Olha, vai ter um almoço em família, eu posso? Né? Um almoço em família, nossa, né? Em família, quer dizer, eu já estava sendo privada de ficar à vontade com os meus pais, os meus entes ali, parente, né? Filho. O meu filho teve uma época que ele aceitou o estudo e veio um rapazinho, uma família que é por conta dessa família, por conta desse rapazinho, que eu, decidi a minha vida, no tudo ou nada. Ele veio fazer o estudo e na época, ofereceu estudo e na época meu filho tinha topete, usava um topetinho bonitinho, né? Jovenzinho, uma hora topete, cabelo comprido, cabelo raspado, a gente não manda neles, né? A gente quer que eles fiquem à vontade. Aí aconteceu. Ele falou assim, fulano, eu quero ir na reunião, assistir uma reunião, né, com vocês. Ele foi com a roupinha no corpo dele, com aquilo que a gente tinha para proporcionar. As minhas roupas também não eram aptas ali para ir aos sábados, eu já tinha um vestido, uma saia e uma blusa e fazia a revisão, não podia ficar comprando muito. E ainda eu comprava sempre uma roupinha, ou para assembleia, ou para congresso,
que aí era sempre, né, anual. Então eu reservava um dinheirinho para comprar aquela roupa específica. Não podia ser roupa muito extravagante daqui para cima. Tinha que ser fechadinha, uma saia até o joelho, ou um vestido longo, ou um vestido até o joelho. E os homens, terno e gravata. Na segunda vez que meu filho foi, ele foi taxado como marginal. A irmã do instrutor do meu filho taxou meu filho de marginal. Então ali tem uma cúpula lá dentro, uma panelinha. Vamos pegar de cruz aquele jovem, porque usa topete. O ancião Mor, ele começou a criticar meu filho, esse topete. Só que um outro ancião que avaliava, meu filho chegou a fazer parte. Para vocês terem ideia, o meu filho também teve crescimento lá dentro, e o meu filho começou também a fazer parte. E quando ele teve que fazer uma parte, ler um texto da Bíblia para público, ele foi conceituado como um ancião, com a barbinha feita, o topetinho dele estava baixinho, a franjinha estava assim normal, ele estava uma gracinha, porque um ancião, aquilo me orgulhou muito. Quando ele desceu, a família, o marginal tomou vergonha na cara. O marginal tomou vergonha na cara. Aquilo me doeu. Ele saiu decepcionado com a atitude das testemunhas de Jeová. Nossa, ele ficou muito mal, mas muito mal mesmo. Assim como eu. Eu estava iniciando um relacionamento, era início. Eu não sei se alguma coisinha lá no status sobre amor, ou tinha um coraçãozinho, ou alguma coisa assim, eu fui perseguida. A pessoa não quis saber se eu estava bem, se eu não estava. A pessoa não veio para saber se realmente eu ia ser operada. Ela queria saber como é que estava a minha vida amorosa, sentimental. Ela queria me apontar o dedo. Então eu descobri que depois de ser testemunha de Jeová, as pessoas começam a apontar o dedo na tua cara, no teu dedo. Galera, pessoas, meus amigos, companheiros, seguidores, não caiam nessa. Jesus não veio pregar religião. Jesus não veio com celular, com tablet, com notebook. Sabe, o grande erro hoje das religiões em geral é pregar com o celular, é ter Facebook, é ter WhatsApp, é ficar a maioria do tempo, e eles não podem trabalhar, mas podem vigiar a sua vida 24 horas para no dia sair apontando. Gente, se você não pode trabalhar, o que você pode fazer para ajudar o teu próximo? É dessa maneira que você quer que o seu rebanho cresça lá dentro? Será que é dessa maneira que você quer que a tua igreja cresça? Que a tua religião seja melhor que a outra ou pior que a outra? Sabe? Ele veio um ano para falar o que eu estou falando. Então, é longo, é extenso. Quem quiser assistir, assista. Quem não quiser, like, dislike. Eu, de cara muito bem limpa, eu estou falando aqui. Vamos tematizar uma desconstrução religiosa. Jesus não veio pregar tecnologia, ele veio pregar sabedoria, ele pregou amor, ele pregou força de vontade, porque ele ia com as sandálias no pé, muitas vezes descalço, porque tinha respeito para chegar até na tua vida, entenderam? E muitas vezes você recebe uma pessoa religiosa que nem a sandália dos pés tira para entrar na tua vida, para entrar na tua casa. Meus amados, muito cuidado com falsas religiões que chega como lobo na pele de um cordeiro. Você não precisa se escravizar. Você não precisa brincar as 4 noites de carnaval, as 2 manhãs de matinês, para depois se punir de carne.
Tem muitos aí fazendo penitência, não comendo carne, ou fazendo um ato ali, não vou comer chocolate, porque eu vou aproveitar a quaresma. Gente, para! Jesus não pregou a proibição de comer, deixar de comer. Sabe? De que adianta você ir lá, brincar, fazer a vontade da carne e depois te punir com o mesmo desejo que você fez da carne? Gente, para! Isso não existe. Eu acho que a gente tem que ser o que é. Se você brincou o carnaval, gostou, viva a vida um dia após o outro. Coma carne, sim. Beba refrigerante, sim. Beba cervejinha, sim. Quer fazer amor? Faça. Faça amor. Amor é bom para fazer. Use camisinha. Corra atrás dos seus ideais, das suas felicidades, mas não se pune mais com essas de religião blá blá blá, injeção de cabeça aqui. Olha, nós temos que ser dono do nosso coração, nós temos que seguir o nosso coração, nós temos que ter respeito a Deus, sim. E tudo que você fazer com amor e não porque está sendo obrigado a fazer. Faz com amor, sabe? Nem que você tenha que, enfim, catar algo do chão, pega com amor. Nem que você tenha que até no portão da sua casa, para quem está te chamando, vá com amor. Senão, não faça, não pega. Seja o que você quiser ser, faça o que você quiser fazer, mas sem amor. Mas com amor, eu te garanto, é muito melhor do que pela dor. Espero ter contribuído. Estava precisando fazer e falar isso mesmo. E assim, conviver, porque Deus te ama, Deus quer sorrir sempre. Um excelente final de semana a todos vocês, ó. Juízo sempre. Olá! Se você gostou desse vídeo, dê um like. E para saber mais coisas que virão pela frente, é simples. Se inscreva, fantim, sempre deixando aquele like e sempre ativando o sininho de notificação para sempre, todo final de semana, enfim, sempre quando der agora, porque a gravação agora vai ser assim, ó. Fiquei com vontade, vem aqui, eu falo e posto, divulgo, enfim. Então, se você ativa o sininho, sempre vai estar recebendo algo novo e diferente. Um excelente final de semana. Fiquem todos com Deus e ó, até o próximo vídeo.